E aí, galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom, pessoal, vamos dar aí continuidade ao nosso estudo de geometria analítica, falando ainda sobre as cônicas. Hoje nós vamos falar sobre a hipérbole. Bom, o que é que vem a ser uma hipérbole? Bom, a hipérbole é o lugar geométrico de todos os pontos do plano, tais que a diferença das distâncias em módulo vai ser de F1 e F2, no caso é os focos, é sempre constante igual a 2A. Bom, nós vimos o seguinte, na elipse nós vimos que essa distância, a soma dessas distâncias, né, de um ponto qualquer aos focos, a soma dessas duas distâncias aqui, a gente viu que ela sempre é constante igual a 2A. Show de bola. A diferença agora é o seguinte, que na elipse, essa diferença aí é que vai ser constante. Beleza? Em vez de ser a soma, na elipse é a diferença. Então, para garantir que essa diferença sempre é positiva, nós vamos colocar aqui o módulo. Beleza? Então, essa é a característica da hipérbole. A diferença de um ponto aos dois focos é sempre constante igual a 2A. Então, beleza. Então, vamos ver aí as características da hipérbole, que são as mesmas características da elipse, beleza? As nomenclaturas são as mesmas. Nós vamos ter aqui um detalhe ou outro de diferente, beleza? Só os nomes dos eixos aí, que no caso da elipse, eixo maior a gente chama, né? E eixo menor. Aqui a gente vai chamar de outros nomezinhos, show? Nomezinho específico, mas nada muito diferente não. Então nós temos aí como é que é a representação da elipse, né? A elipse é então duas curvas aí, ó. Nós temos aqui uma curva 1, dois eixos aí, né? Dois lados de uma curva. E o foco, ó, o foco da elipse, temos aí dois focos também. A característica é o seguinte, dado um ponto aí qualquer, eu peguei esse ponto aí, ponto P, por exemplo, nós temos que essa distância aqui, ó, e a diferença entre essas duas distâncias, ela é sempre constante, igual a esse comprimento todo aqui, ó, 2A. Beleza? Bom, então vamos aí para as características dos elementos da hipérbole, que vão ser os mesmos da elipse, beleza? Então nós temos o seguinte, os pontos F1 e F2 são os focos, né? Assim como na elipse. O ponto médio é a distância entre os dois focos aí, show de bola. Esse ponto médio aí vai ser o nosso centro, tá, galera? Então esse centro aqui ele está igual a distância entre os dois focos aí. Que distância é essa? C, beleza? Então essa distância aí é C. A distância total aí é 2C, mesma coisa que era na elipse, tranquilo? Então nós temos aí os pontos A1 e A2 são chamados vértices da hipérbole, assim como na elipse, beleza? Nós temos aí, ó, esses pontos aonde a elipse passa vão ser os pontos A1 e A2. Show de bola? Os pontos B1 e B2 são chamados polos da hipérbole, mesmo jeito, ó, como na elipse. A distância entre esses pontos até o centro é Bzinho. Nós temos aí, nesse caso aqui não vai ser eixo menor nem eixo maior. Como é que eu vou chamar então? Bom, na hipérbole, essa distância aqui, ó, entre A1 e A2, eu vou chamar de eixo transverso, beleza? Eixo transverso. E essa distância entre B1 e B2 eu vou chamar de eixo conjugado. Show? Então nós temos aí essa pequena diferença entre a hipérbole e a elipse. E nós temos na hipérbole duas retas, que eu vou chamar essas retas aí de assíntotas. Nós temos aí, ó, reta 1 e reta 2. Essas retas, ó, o que é que elas significam? Bom, essas retas determinam então que esse gráfico, esse eixo, esse ramo, né? Esse ramo aí da elipse nunca vai encostar nessas retas, beleza? Ele chega mais próximo possível, mas ele nunca encosta, beleza? Em ambos os lados aí, eu vou conseguir determinar então a equação dessas retas. Muitos dos exercícios vão pedir a equação dessas retas, beleza? Nós vamos ver aí com calma como é que determina então. Show? A excentricidade na hipérbole, no caso da elipse, a excentricidade era o grau do achatamento, né? Ó, ela poderia ser mais aberta ou mais fechada. No caso da hipérbole,
a excentricidade vai ser a curvatura, então, desse meu ramo aí, né, ó. A curvatura desse meu ramo. E como é que eu calculo? Do mesmo jeito que eu calculei lá na elipse. C sobre A. Com uma pequena diferença. Na elipse, essa excentricidade estava sempre entre 0 e 1. Beleza? Já na hipérbole, essa excentricidade vai ser maior que 1. Show de bola? Durante os exercícios nós vamos ver com mais calma aí isso acontecendo. Bom, e qual é a relação então entre os A, B e C? No caso aqui eu chamei de F, mas é C, que é essa medida aqui, beleza? Bom, na elipse a gente viu que ela se comporta da seguinte maneira: A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Já na hipérbole, nós estamos observando aqui no nosso triângulo aí, ó. Observando que nossa hipotenusa aqui, no caso, é o C ao quadrado. Então, na hipérbole vai ser C ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, tem essa pequena alteração aí, beleza? Que isso aí vai implicar na fórmula. Essa alteração aí vai mudar um detalhezinho na fórmula da equação da hipérbole, beleza? Então, nós temos aí, então, a equação da hipérbole. Bom, pessoal, o que é a equação da hipérbole? No caso da hipérbole, nós temos que a distância entre um ponto, esse ponto aqui P, até o foco 1, menos a distância desse ponto P até o foco 2, essa distância tem que ser quanto? Tem que ser constante igual a 2A. Para garantir que essa distância vai ser sempre positiva, eu coloco um módulo aí, ó. Bom, pessoal, nós vamos desenvolver as mesmas contas que a gente fez na elipse, beleza? Então, para não fazer tudo de novo, eu vou deixar como exercício, beleza? Esse desenvolvimento aí, ó. Eu vou deixar como exercício para vocês, beleza? Show de bola? Tentem fazer aí em casa. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, não tem problema. Beleza, quando você fizer todo esse desenvolvimento aí, o que é que vai ser esse desenvolvimento? A mesma coisa lá, né? Você vai calcular a distância entre o P e o F e a distância entre o P e o F2. Lembrando que as coordenadas do F2 aqui vai ser C e 0 e as coordenadas do F1 vai ser menos C e 0. Beleza? Bom, quando você fizer todos esses cálculos aí, você vai chegar na seguinte fórmula. Você vai chegar na fórmula x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Observe o seguinte, nesse caso, nós temos um sinal de menos aí, ó. Uma das grandes diferenças, né, entre a elipse e a hipérbole é a fórmula muda. Nesse caso aí vai ser menos. E um outro detalhe que a gente tem que observar é o seguinte, ó. Na elipse, o meu a ao quadrado, nesse caso aqui, ó, sempre ficava do lado de quem? Do lado do eixo maior. Nesse caso não. Nesse caso, o meu a ao quadrado sempre vai ficar do lado positivo. Nesse caso aqui, ó, o meu lado positivo aqui é o x e o meu lado positivo aqui é o y. Poderia ser o contrário, se fosse, por exemplo, assim, ó. Nesse caso, eu escreveria como? O a ao quadrado ficaria embaixo do y. Beleza? Por quê? Porque o meu y aqui é que está positivo. Então, a gente tem que tomar cuidado só nisso aí, tranquilo? Durante os exercícios, a gente vê isso aí com bem mais calma. Não tem problema. Show? Então, vamos lá. Vamos resolver exercício, que é onde a gente aprende mais. Então, vamos aqui, ó. Exemplo 1. Determinar a equação da hipérbole cujos focos estão situados no eixo das abscissas, ou seja, no eixo x, os focos estão no eixo x aqui, ó. Então, ela provavelmente vai ser nesse formato aqui, beleza? Show de bola. Simetricamente situados em relação à origem, sabendo que os seus eixos são eixo transverso, lembrando que o eixo transverso é quem? É o eixo maior, beleza? Então, o eixo maior que eu falo no caso da elipse, né? O eixo transverso é 2A. 2A igual a 10. Então, o meu A aqui é 5. Beleza. Eu tenho que sempre lembrar, quando ele falar de eixo transverso, ele está falando do A. Show de bola. E eixo conjugado é o B. Então, 2B é igual a 8. Então, o meu B é 4. Show de bola.
Bom, já sei quem é o A, já sei quem é o B, então eu consigo determinar a equação. X ao quadrado dividido por A ao quadrado menos y ao quadrado dividido por B ao quadrado vai ficar o seguinte, igual a 1, né? X ao quadrado dividido por, quanto é o A ao quadrado? 25. 25 menos y ao quadrado dividido por B ao quadrado. Quanto é B ao quadrado? 16, igual a 1. Então, essa é a minha equação da hipérbole, perdão. Beleza? Bom, vamos para o exemplo 2. No exemplo 2 nós temos o seguinte. Determinar a equação da hipérbole cujos vértices são, ele deu aí os dois vértices, ó, o A1 e o A2, beleza? E cuja distância focal é 20. Lembrando que a distância focal é o quê? 2C. Então vai ficar 2C é igual a 20. Então o C é 10. Beleza. Se eu sei quanto é o C, eu também consigo saber quanto é o A. Lembrando que o A é a distância de um dos vértices até o centro. Beleza? Então nós temos aqui, ó, se esse vértice aqui é o ponto 80, então vamos só representar ele aqui bem rapidinho, ó. Vamos supor que esse ponto aqui seja esse, no eixo X, beleza? 80. Como é que eu tenho certeza que ele está no eixo X? Porque a minha coordenada ali é 0. Então, beleza. Então, a distância daqui até o centro é 8. Beleza? Ou seja, essa distância aqui é o meu A. Então, já sei quem é o A. O A é 8. Show de bola. Vamos colocar ele aqui, ó. O A é 8. Porém, para mim poder fazer a equação, eu preciso de quem? Preciso do B. Como é que eu determino o B? Então, nós temos aqui, ó, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Não esqueça essa fórmula aí, tá, galera? Vai ser muito útil nos exercícios. Nesse, por exemplo, ó, já está sendo útil. Então, eu quero determinar o B. Então, vamos isolar ele, ó. B vai ser C ao quadrado menos A ao quadrado. B ao quadrado vai ser C ao quadrado é 100. Beleza. Que é 10 ao quadrado, não é isso? E o A ao quadrado é 64. Show de bola. B ao quadrado vai ser quanto? 100 menos 64 é 36. 36, raiz quadrada aí de 36 é 6. Show de bola. B é 6. Bom, já sei quem é o B, já sei quem é o A. Automaticamente eu determino a equação da elipse. Então, da elipse não, da hipérbole. Então vai ficar x ao quadrado dividido por A ao quadrado menos y ao quadrado dividido por B ao quadrado igual a 1. Beleza? O meu A é 8, então A ao quadrado é 64. Dividido por 64 menos y ao quadrado. O meu B é 6, então B ao quadrado 36 igual a 1. Bom, galera, essa é então a equação da nossa hipérbole. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima. Valeu!